Já em breve, talvez ocorra a primeira entrega de armas de Israel para a Ucrânia. Em particular, a publicação escreve que meios adicionais de defesa aérea americanos estão sendo enviados para ajudar a Ucrânia, e um sistema de defesa aérea está sendo transferido de Israel para a Ucrânia. E os aliados ocidentais estão discutindo a logística do envio de mais um sistema da Alemanha ou da Grécia. No total, se esses dois sistemas chegarem à Ucrânia, a Ucrânia terá 10 sistemas. Mas o principal dessa notícia é que o sistema Patriot será transferido de Israel. Isso pode se tornar um ponto de virada. Então aqui certamente há o que discutir. Vou dar um pequeno spoiler. Muito provavelmente nós vamos acabar comprando esse sistema e não apenas recebendo como ajuda. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 4 de maio no calendário. Vamos discutir esse assunto juntos. Então, como informa o Cegonha, 4 atuais e ex-funcionários oficiais, os Estados Unidos da América declararam nos últimos dias que o sistema de defesa antiaérea, que estava baseado em Israel, será enviado para a Ucrânia após a restauração. E os aliados ocidentais estão discutindo a logística para o fornecimento de mais um sistema da Alemanha ou da Grécia. Os funcionários se recusaram a divulgar a opinião do presidente Donald Trump sobre a decisão de transferir mais sistemas Patriot para a Ucrânia, e o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca não fornece detalhes sobre a força e o posicionamento dos sistemas de defesa. James Hewitt, secretário de imprensa do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, declarou isso. Como ele disse, o presidente Trump deixou claro que quer que a guerra na Ucrânia termine e que as mortes parem. Um ex-funcionário da Casa Branca declarou que a administração Biden fechou um acordo com Israel ainda em setembro do ano passado, antes de Donald Trump vencer as eleições. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América declarou em seu comunicado que continua fornecendo equipamentos à Ucrânia a partir de pacotes previamente autorizados, incluindo armamentos retirados dos estoques existentes e novas aquisições. Mas tudo isso foi acordado ainda durante a administração anterior de Joe Biden. A entrega, que não havia sido anunciada anteriormente, ocorreu em meio à intensificação das ações da Rússia e seus ataques contra a Ucrânia, incluindo um ataque com mísseis contra Kiev em 24 de abril, o mais mortal desde o verão passado. Há um ano, os aliados mal conseguiram responder às exigências do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, sobre 7 sistemas Patriot. E embora agora a Ucrânia tenha 8 desses sistemas, apenas 6 Patriots estão funcionando, os outros 2 estão sendo modernizados. Isso é o que diz uma das fontes da Casa Branca. E com um de Israel e um da Alemanha ou da Grécia, a Ucrânia terá no total 10 sistemas Patriot, principalmente para a defesa da capital Kiev. Como a Rússia intensificou os ataques recentes, as últimas declarações públicas de Trump sobre a guerra suavizaram-se em favor da Ucrânia. Trump teve um encontro cordial com Zelensky no funeral do Papa Francisco em Roma no último fim de semana. Após um encontro catastrófico em fevereiro no Salão Oval, ele diminuiu o tom de sua retórica negativa em relação a Zelensky e questionou a seriedade das intenções da Rússia em conduzir negociações de paz. Na quarta-feira foi assinado um acordo adiado com a Ucrânia sobre o fornecimento de minerais, o que abriu caminho para o aumento da ajuda militar dos Estados Unidos da América. Neste sábado, Zelensky declarou que o acordo sobre o fornecimento de minerais pode significar que os Estados Unidos enviarão mais sistemas de defesa antiaérea. De acordo com as regras dos Estados Unidos da América para exportação de equipamentos de defesa sensíveis, os Estados Unidos devem aprovar qualquer fornecimento de sistemas de mísseis americanos. Para a Ucrânia, mesmo que sejam enviados por outros países, Trump fez do fim da guerra o principal objetivo da política externa dos Estados Unidos da América, mas simultaneamente a revolucionou completamente. Apesar de a guerra ter sido iniciada pela Rússia, Trump frequentemente expressou admiração pelo presidente Vladimir Putin e adotou algumas teses russas. Por exemplo, afirmou que a Ucrânia não deveria ter a possibilidade de entrar na OTAN e que, de alguma forma, a Ucrânia também é responsável por essa guerra. Apesar de os russos terem invadido a Ucrânia, desde o início da guerra, Zelensky pediu repetidamente mais sistemas Patriot, afirmando que eles são necessários para proteger os civis. Cada sistema Patriot terra-ar consiste em uma bateria com um poderoso sistema de radar e lançadores móveis que disparam mísseis para interceptar projéteis russos e mísseis que voam sobre o nosso país. Os Estados Unidos da América enviaram o sistema Patriot para a Ucrânia pela primeira vez em abril de 2023. Em janeiro de 2024 já havia escassez de mísseis para esses sistemas.
Na sexta-feira, o coronel Yuri Ignat, que é representante das forças aéreas da Ucrânia, declarou que não é segredo que a Ucrânia precisa de mais meios de defesa aérea. E como ele afirmou, estamos de fato aguardando as entregas. Após assumir o cargo, Trump publicamente ignorou os pedidos de Zelensky por mais sistemas Patriot, que Zelensky recentemente propôs comprar. Ele afirmou que se não quiserem fornecer, podem comprar, ao ser questionado sobre a solicitação de Zelensky para adquirir sistemas Patriot. Quase 3 semanas atrás, Trump disse que o líder ucraniano, cito, sempre quis comprar mísseis, que ele sempre precisa desses mísseis e não respondeu diretamente. No entanto, a Rússia intensificou seus ataques contra cidades ucranianas, incluindo um ataque explosivo de drones contra Kiev no último domingo, que resultou em 11 pessoas feridas. Desde que os Estados Unidos começaram a promover negociações de paz em fevereiro, no dia 24 de abril, lembro que um míssil balístico russo matou 13 pessoas e feriu quase 90 pessoas em Kiev. E em uma rara repreensão a Putin, Trump escreveu o seguinte nas redes sociais: Vladimir, pare. Posteriormente, ele afirmou que Putin não tinha razões para atacar áreas civis com mísseis. Isso me faz pensar que talvez ele não queira parar a guerra, ele está apenas me enganando. O ataque demonstrou claramente como a Rússia pode suprimir os sistemas Patriot, enviando enxurradas frequentes de drones e mísseis quase ao mesmo tempo. Bem, e quase 70 mísseis, incluindo balísticos, e cerca de 150 drones de ataque foram direcionados a cidades por toda a Ucrânia naquela noite. Embora Kiev, é claro, tenha sido a mais atingida. Quero dizer, em 24 de abril, o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klimenko, declarou que a Ucrânia não tem meios suficientes de defesa antiaérea para abater tantos mísseis e drones. Na noite seguinte, Zelensky renovou sua proposta de comprar sistemas Patriot e declarou, cito, estamos prontos para adquirir a quantidade necessária de sistemas Patriot para o nosso país. Não se trata de caridade. No dia 26 de abril, Zelensky e Trump se encontraram durante o funeral do Papa no Vaticano, o que levou a uma óbvia reaproximação em suas relações após o escândalo no Salão Oval em fevereiro. E tanto Trump quanto a vice-presidente J.D. Vance, na época, lembro, repreenderam o presidente ucraniano dizendo que ele não demonstrou gratidão suficiente pela ajuda americana. Após o funeral do Papa Romano, Zelensky disse que ele e Trump discutiram um acordo sobre os recursos minerais da Ucrânia. Trump disse mais tarde que Zelensky pediu mísseis Patriot. Como declarou Trump, ele me disse que precisava de mais armas. Ele diz isso há 3 anos, Jôs. Ele quer fazer algo bom para o seu país. Ele iniciou com críticas, mas depois abrandou seu discurso. Na quarta-feira, os Estados Unidos da América e a Ucrânia finalmente assinaram um acordo sobre o fornecimento de minerais. E embora ele não mencione diretamente garantias de segurança para a Ucrânia, ele prevê a possibilidade de fornecimento de armas americanas para a Ucrânia, caso um acordo de paz com a Rússia não seja alcançado. Embora a Ucrânia ainda esteja recebendo armas autorizadas por Biden, espera-se que essas entregas sejam interrompidas neste verão. O custo dos sistemas Patriot é de pelo menos $1 bilhão e para operá-los são necessários cerca de 90 militares, ou seja, para um único sistema. Os dados coletados por especialistas em rastreamento de armamentos do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres indicam que em todo o mundo estão em operação 186 sistemas Patriot. Os Estados Unidos possuem cerca de 1/3 deles e muitos foram enviados para o exterior para proteger aliados na Europa, Ásia e no Oriente Médio. Dezenas de sistemas Patriot foram enviados para a região Indo-Pacífico devido às ameaças da China e da Coreia do Norte. Recentemente, os Estados Unidos transferiram pelo menos um desses sistemas do estoque existente para o Oriente Médio, a fim de proteger Israel. Os aliados europeus têm cerca de 40 desses sistemas Patriot, incluindo 8 que atualmente estão na Ucrânia. O nono Patriot vindo de Israel e passando por uma grande reforma é um modelo antigo para a Ucrânia. De acordo com 2 oficiais americanos, o sistema deve ser enviado à Ucrânia neste verão. A Alemanha e a Grécia possuem em conjunto cerca de 15 sistemas Patriot, de acordo com dados do Instituto Internacional de Londres. E informa-se que agora está sendo decidido se o sistema será retirado da Alemanha ou se uma unidade será retirada da Grécia e transferida para a Ucrânia. Ou seja, até o verão, a Ucrânia deve receber pelo menos mais 2 sistemas. Mas como eu disse no início deste episódio, talvez tenhamos que comprá-los. Porque, se estamos falando de acordos que foram feitos ainda na época do Joe Biden, então sim, talvez a gente os receba como ajuda.
Mas se depois de assinar o acordo sobre recursos minerais, Donald Trump realmente decidir que Putin não quer buscar nenhum tipo de paz, então dentro desse acordo a Ucrânia poderá comprar esses sistemas e, em geral, armamentos de fabricantes americanos. Portanto, há uma possibilidade se abrindo aqui. No momento, estamos observando esses dois sistemas. É muito significativo que um deles tenha sido retirado de Israel e enviado provavelmente para algum lugar na Europa para reparo e restauração. Então, ela será transferida para a Ucrânia. Portanto, este provavelmente será o primeiro caso em que algo é retirado de Israel e transferido para lá. Quero dizer, no caso de armamento pesado desse tipo. Mas faço uma ressalva. Não se pode chamar isso exatamente de ajuda israelense. Afinal, é um sistema americano que foi transferido para Israel, agora os americanos o retiraram, estão restaurando e já estão entregando para a Ucrânia. Essa prática é realmente observada na política de defesa dos Estados Unidos da América. Bem, como eu dei o exemplo de uma região do Indo-Pacífico, retiraram um sistema e enviaram para Israel para proteger contra ataques do Irã e suas forças por procuração. Por isso, se aqui eu deixo reticências. Deixe sua opinião nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, acesse o Quick Response Code na sua tela. Esta é a plataforma. A maneira mais simples e conveniente de apoiar o trabalho deste canal é com a sua doação. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso. Cuidem-se. Tchau.